Bom, agora a gente volta mais uma vez a Brasília e muda de assunto para detalhar os principais pontos das alegações finais da Procuradoria-Geral da República sobre o chamado núcleo crucial da tentativa de golpe. Nós mostramos aqui ontem, em primeira mão, esse documento que pede a condenação de Jair Bolsonaro e de outros 7 réus. O Ricardo Abreu destaca ao vivo para a gente as principais provas listadas nesse documento. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Boa noite a você e a todos. Segundo a PGR, todo o material apreendido comprova a tentativa de golpe de Estado. Paulo Gonet afirmou que a organização criminosa registrou praticamente todas as ações descritas na denúncia, com gravações, documentos, planilhas e mensagens. E esse conjunto probatório fez com que a denúncia fosse muito além da delação premiada de Mauro Cid. De acordo com a PGR, a delação foi útil ao esclarecimento global dos fatos, ainda que a Polícia Federal tenha descoberto espontaneamente a maior parte dos fatos narrados na denúncia. Paulo Gonet também afirmou que, diante de omissões e contradições nas declarações de Cid, ele não poderia ser beneficiado com a redução de 2/3 da pena final ou com o perdão, como propôs inicialmente a Polícia Federal. A PGR conclui que a redução da pena deva ser fixada em patamar mínimo de 1/3. Entre as provas materiais listadas pela PGR está o documento intitulado Punhal Verde e Amarelo, que, segundo as investigações, foi impresso dentro do Palácio do Planalto e planejava o assassinato do presidente eleito Lula, do vice Geraldo Alckmin e do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Segundo a PGR, o arquivo antecipava um decreto a ser assinado por Bolsonaro a fim de institucionalizar a tomada do poder e apontava a necessidade de uma estrutura de apoio para o estabelecimento de um gabinete central de crise e gabinetes estaduais. Outro material, intitulado Operação 142, foi apreendido na sala de um então assessor do general Braga Neto, dentro da sede do PL em Brasília. Segundo Paulo Gonet, o documento interpretava de forma equivocada a Constituição para traçar uma ofensiva contra o Supremo, a assinatura de decreto presidencial e o controle da narrativa midiática. O plano também previa ações claramente voltadas à restrição de exercício das instituições democráticas, como anulação das eleições, prorrogação dos mandatos, substituição de todo o TSE e preparação de novas eleições. A PGR afirma que o objetivo comum de permanência no poder também é extraído de outro documento encontrado na sede do Partido Liberal, na sala de Bolsonaro. O material arrecadado consistia num texto impresso sobre declaração de estado de sítio e decretação de operação de garantia da lei e da ordem. Tratava-se do discurso a ser recitado pelo ex-presidente no momento da efetivação do golpe de Estado. A PGR cita ainda que, na casa do ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, a Polícia Federal apreendeu uma versão da minuta do golpe, intitulada Minuta de Decreto de Estado de Defesa. A Procuradoria mencionou também documentos encontrados na residência de Augusto Heleno, como uma agenda sobre o planejamento prévio da organização criminosa de fabricar um discurso contrário às urnas eletrônicas. A PGR também listou outras provas, como o uso da ABIN para vigiar opositores, a live de Bolsonaro com ataques às urnas, os discursos de 7 de setembro de 2021 com ameaças ao judiciário, a reunião de Bolsonaro com embaixadores atacando o sistema eleitoral, os discursos de 7 de setembro de 2022 com novas ameaças à democracia, o bloqueio da PRF nas estradas direcionado aos eleitores de Lula no segundo turno das eleições, o acampamento de manifestantes em frente ao QG do Exército em Brasília, com faixas pedindo intervenção militar e prisão dos ministros do STF, e a destruição das sedes dos 3 poderes no dia 8 de janeiro. Ricardo, à luz de tudo isso que você acaba de relatar, a PGR está pedindo pena máxima para o Bolsonaro. A pena do ex-presidente pode chegar a 43 anos.
Paulo Gonet afirmou que o grupo, liderado pelo ex-presidente e composto por figuras-chave do governo, das Forças Armadas e de órgãos de inteligência, desenvolveu e implementou o plano progressivo e sistemático de ataque às instituições democráticas, com a finalidade de prejudicar a alternância legítima de poder nas eleições de 2022 e minar o livre exercício dos demais poderes constitucionais, especialmente do poder judiciário. A PGR dedicou 137 páginas ao ex-presidente. O Procurador-Geral da República lembrou que os ataques de Bolsonaro contra autoridades não podem ser considerados meramente críticas ou desabafos e que um chefe de Estado detém uma capacidade singular de influenciar a opinião pública e mobilizar parcelas da sociedade. Dessa forma, suas declarações, especialmente quando hostis e desprovidas de base factual, transcendem o campo da crítica legítima e adquirem caráter de incitação e de desestabilização da democracia. Ao longo do tempo, segundo a PGR, Bolsonaro buscou dar aparência de tecnicidade ao discurso fantasioso. Tratou de uma infinidade de expressões que se presumem técnicas e autênticas, mas sempre colocadas fora de contexto, com o intuito de induzir o público a erro e forçar a desconfiança popular sobre o sistema eleitoral. Para a PGR, o comportamento de Bolsonaro nas redes sociais no dia 8 de janeiro de 2023 não altera a realidade de que foi o principal responsável pela contínua radicalização e pela criação do ambiente que possibilitou a explosão de violência naquele dia. Suas posturas ambíguas e sua ausência de ação concreta para conter os ânimos inflamados por ele próprio são indícios claros de sua contribuição para a escalada de violência. A PGR concluiu que as evidências são claras. O réu agiu de forma sistemática ao longo de seu mandato e após sua derrota nas urnas para incitar a insurreição e a desestabilização do Estado Democrático de Direito. Agora vamos às notas. A defesa de Braga Neto afirmou que existem documentos que provam que Mauro Cid mentiu e que a PGR preferiu o relato fantasioso do delator aos esclarecimentos do general. A defesa de Anderson Torres afirmou que vai se manifestar durante o processo. Os advogados de Jair Bolsonaro e Augusto Heleno disseram que ainda estão analisando as alegações finais. Já a defesa de Mauro Cid não se pronunciou. Lembrando que as alegações finais marcam a conclusão da Procuradoria à luz da investigação e dos depoimentos prestados ao longo do julgamento. Renata. Muito obrigada, Ricardo. Bom descanso para você.